Fala, gremista, tranquilo? Eu sou o Guto Bender, do Onde Estiver o Grêmio, o endereço do blog, as informações do canal estão sempre num dos cantos de cima do vídeo. Primeira coisa, eu tenho que pedir desculpa para todo mundo, porque eu menti para vocês ontem, tá? Eu disse que não ia assistir a coletiva, mas eu fui lá. Sangrei pelos olhos, pelos ouvidos, mas fui lá e assisti. O Bostalupe hoje teve, até acabou, porque começou a repercutir a coletiva de ontem, né? E começou uma discussão lá no WhatsApp se o Bostalupe é esquizofrênico. Não, ele não é. Ele não é esquizofrênico. A esquizofrenia é um distúrbio que faz com que o camarada não possa, não consiga ter uma conexão com a realidade. Não, ele não é isso. Ele está mais para um mitômano, um mentiroso. Mas ele também não é mitômano. O Bostalupe é um sofista. Ele se especializou nisso. Ele é praticamente mestre na arte de fazer uma argumentação que à primeira vista tu considera lógica, porque ela é feita para isso. Ela é feita para induzir em erro. Porque ela tem uma aparência lógica. Tu escuta aquilo e diz assim, é verdade. Mas não é. Não é. Por que ele faz isso? Eu já falei aqui, é apito de cachorro. Ele não fala para a torcida. Ele fala para os simplórios que não entendem, e fala, aí sim, fala para os esquizofrênicos, ou seja, ele dá munição para essa gente. Ele dá munição para essa gente, porque ele faz uma argumentação aparentemente lógica que o esquizofrênico aceita e acredita que não, a realidade é essa. Não é. Então, assim, ele começa a coletiva dizendo que ele foi massacrado pela imprensa depois do que ele fez no Grenal e que ninguém quis ouvir a versão dele. É mentira! É mentira! Quando ele desembarcou no Rio de Janeiro, tinha um repórter na porta do aeroporto, todo mundo viu o vídeo. Tentou falar com ele e ele saiu dando tchauzinho, dizendo que não. Os repórteres aqui de Porto Alegre tentaram falar com ele no Rio de Janeiro, ele disse que não ia atender ninguém. Então é mentira, é mentiroso. É mentiroso. Depois ele apela para uma relação entre ele e o Guerra. Ele diz que o Guerra é irmão dele. Afeta uma intimidade imbecil com os jogadores. Fala do Juan e do Lucas. Ele quer falar do YouTube e do Besossi. Entendeu? Mas os jogadores, ele já disse que os jogadores querem ser chamados assim. Chama! Qual é o nome que eles têm na camiseta? É Juan? É Lucas? Na entrevista coletiva, meu irmão, tu diz Iturbe, tu diz Besossi, tu diz Soares. Luiz é para as internas. Mas isso também é apito de cachorro.
é para mostrar que ele tem uma intimidade com os jogadores que é uma coisa de um outro nível. Depois ele é perguntado sobre a entrevista do Guerra, depois do Grenal, e ele diz que o Guerra não sabia. Que o Guerra provavelmente não sabia que estava combinado que ele ia viajar. O Guerra deu entrevista dizendo que sabia há dias. Disse que sabia há dias, mas que esperava que com a derrota no Grenal ele não fosse. Essa é a entrevista do Guerra. O Guerra que não tem coluna vertebral, que não tem espinha dorsal. Aí quando ele vê o aperto, ele vê que vão botar ele no aperto, ele parte para ameaça. Diz que vai contratar 2 jornalistas para dar palestra no CT e que vai pagar para eles aprenderem. Eles assistindo às palestras dos jornalistas. Se alguém tiver contato com esse merda, ou com o estropício que ocupa a cadeira da presidência, pode passar o contato do canal aqui. Eu estou me dispondo. Eu estou à disposição. E mais, vou degraçar. Com a condição de que eu possa filmar. Com a condição de que eu possa filmar e possa publicar aqui no canal. Pode me chamar, eu vou de graça. Eu quero ver se ele sustenta comigo. Comigo ele não sustenta. Comigo ele não sustenta, ele ameaça esses que vivem de clique. Então ele faz ameaça que vai tornar 2 ou 3 famosos, ameaçando colocar essa parte esquizofrênica e simplória da torcida contra os caras que vivem de clique. Como diz o outro aquele, chama eu, Bastalupe. Chama eu aqui que tô cagando e andando pra clique, tô cagando e andando pra discutida. Chama eu. Que eu quero ver se tu aguenta o papo comigo dentro do CT. Porque eu vou falar tudo isso aqui, ó. Desse monte de merda, de besteira que tu diz. Indigente, intelectual, estrupício mental. Depois ele entra pro papo aquele de que, mesmo que não classifique, ou seja, já tá, mesmo que não classifique para Libertadores, o ano do Grêmio vai ser muito bom, porque no início do ano o que diziam era que o Grêmio lutava para não ser rebaixado. É mentira! É mentira! Nem no ano passado se dizia isso. O que se dizia no ano passado é que se o Grêmio fosse para a Série A, presta atenção, se o Grêmio fosse para a Série A com o time do ano passado, não diziam nem que era para lutar para se manter na Série A, diziam que era bate e volta, era isso que diziam. Se o Grêmio fosse disputar a Série A com o time do ano passado, era bate e volta. Subia e descia. O que se disse no início do ano, foi que o Internacional era favorito no Gauchão. O que eu discordei, mas eu dei os meus motivos para discordar. Mas assim, é aceitável. É aceitável. O Grêmio mudou. Mas
da metade do elenco. Mais da metade do elenco. Tinha que montar um time novo. E o Internacional vinha pronto. Eu fui o único que disse que o Internacional vinha pronto de um campeonato em que 2 se interessaram. Eles e o time que foi campeão. Só 2 se interessaram e eles perderam. E que eu não via motivo para apontarem favoritismo, mas enfim, é uma construção lógica que a gente pode aceitar. Era isso que se diziam, que se dizia. E assim mesmo, isso terminou em seguida. Isso foi até o primeiro Grenal. No primeiro Grenal morreu esse assunto. Então não tem essa de achavam que ia ser rebaixado. É mentira! É mentira! É para quem não lembra de ontem. O cara que não lembra de ontem vai lembrar de janeiro? Não vai lembrar, mas eu lembro. Eu não esqueço, sou rancoroso. Vão procurar o que diziam lá em janeiro para ver se não era isso que diziam. Que o Internacional era favorito ao gauchão. Porque vinha pronto do ano passado como vice-campeão brasileiro e o Grêmio estava em reformulação. Ninguém dizia que o time era ruim, que era time para ser rebaixado. Isso é mentira! É mentira, porque o resultado é péssimo. O resultado desse ano é péssimo. Eu não sei nem se vai classificar, mas é péssimo. E depois ele diz... antes disso, ele diz que ele não manda no Grêmio. Ele não manda no Grêmio. Que de onde é que tiraram que ele manda no Grêmio? Sabe qual é o problema do Bosta Lupe? Sabe qual é o problema do Bosta Lupe? Eu vou dizer para você, é que ele é um indigente intelectual, então ele pensa que ninguém é capaz de fazer uma sinapse. Porque a prática dele e mesmo o discurso dele prova exatamente o oposto. Quer ver uma coisa? Ele disse, por exemplo, que ele não deve desculpas para ninguém, só para a torcida. Esse ninguém aqui está incluído o Guerra, que é o presidente do clube. Não? Tá. Tá. Não, ele falou do Guerra. Tchê, eu posso até ir lá olhar a coletiva, mas se eu não me engano ele disse que tinha que conversar com o Guerra. Ele não disse que ele tinha que pedir desculpas pro Guerra. E depois ele sai com a seguinte pérola. Que ele tem linha direta com o Guerra e o Guerra tem linha direta com ele. A tal da linha direta é inversamente proporcional ao assédio. O assédio é sempre de cima para baixo. A linha direta é sempre de baixo para cima. A linha direta é uma concessão, é uma permissão, é uma autorização. O patrão pode permitir que o funcionário entre em contato direto com ele. O funcionário não pode permitir que o patrão entre em contato direto com ele. Ele tem a obrigação de atender. Então, essas coisas que ele diz mostram que o discurso de eu não mando no Grêmio é discurso. É discurso. O Guerra que ia profissionalizar o clube. A vergonha. E aí sim, aí eu entro na última. Que também, além de ser mentira, além de ser um sofisma, é sofisma isso aqui, é um argumento, é uma argumentação que induz erro. Ela parte de uma verdade
mas ela induz uma conclusão errada. Ao mesmo tempo que é um sofisma, é mais uma prova de que ele não tem respeito pela direção, ele manda no clube. Ele alardeou aos quatro ventos, inclusive pediu desculpas à torcida por estar dizendo isso, que o Grêmio baixou a folha em 4 milhões de reais. E que, portanto, isso explicava o rendimento ruim. E por que o ano é bom, independente de classificar para Libertadores ou não. Que o Grêmio não tem dinheiro, que está fazendo milagre. Milagre, milagre, milagre. Um clube que contratou o Soares com a ajuda de investidores e que hoje não precisa dos investidores para pagar o Soares. Porque os sócios que entraram, que se associaram depois da vinda do Soares, pagam o salário do Soares e sobra dinheiro. E aí ele diz que jogador de 300, 400, quando tu paga 300, 400, 500, 800, 900 pro jogador, tu pode exigir mais. Como se o Grêmio estivesse pagando 50 mil para os jogadores. A folha do Grêmio baixou em 4 milhões, com os 500 mil que pararam de pagar para o Diogo Barbosa, com os 350 que pararam de pagar para o Thiago Santos, com os 500 que pararam de pagar para o outro volante, aquele, o Lucas, sei lá eu, de triste memória. Com a redução de salário do Kahneman. É assim que baixou a folha. Não foi por pagar 50 mil para os jogadores. E sabe por que não foi? Sabe por quê? Porque o Reinaldo recebe 900. O Soares, agora, com o dólar, está recebendo 1,5. O JP Galvão, esse que veio, eu não sei se é verdade, a informação que eu tenho é que é 750. Vocês acham que o Cristaldo, que o Carbajo, que o PP, que o Vijaçante, que o Jeromel recebem 100 mil por mês? Mentiroso! Mentiroso sob todos os aspectos! Me chama pro CT, mentiroso! Me chama lá para dar palestra, eu vou de graça! E eu vou dizer tudo isso aqui! E vou dizer na cara do Guerra que ele não tem coluna vertebral, que se tivesse já tinha mandado embora. Ah, e começou na coletiva ontem o papinho de que tem que ver quem vai ficar no ano que vem, o planejamento de quem vai ficar. Ou seja, já começou no papinho de eu não quero ficar, mas se vocês insistirem, tem jogo. Sofista, mitômano, incompetente, incapaz, indigente intelectual. Um abraço para vocês, gurizada.